noite. Boa noite. Como havia dito, mais uma noite de alegria, né? Vamos entrar num aprendizado, no nosso plano. É isso. Mas antes nós temos um recadinho, onde nós ainda estamos aceitando alimentos não perecíveis, roupas em boas condições para uso. E a nossa caixinha também, se puderem, de acordo com a condição de cada um para doação. A nossa palestra hoje vai ser do nosso inglês, com o tema Compromissos Iluminativos, muito riquíssimo. E eu desejo que todos façam uma boa aprendizagem. Né? Vamos chamar a nossa irmã. Parece a pessoa hoje. Nossa irmã Deja vai fazer a leitura do Evangelho. Capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A cólera. O orgulho leva a vós crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar. A vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demências passageiras, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis, quase sempre, por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido, por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cóleras os mais sábios conselhos, as próprias impaciências que causam as contrariedades frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados que quebra, porque não lhes obedece. Se nesses momentos pudesse ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altere sua saúde, comprometendo-lhe a vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo. O pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal, se num acesso desatinado cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços para dominá-la.
O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeus, 1863. Para refletirmos sobre a cólera que não nos faz bem em momento nenhum, e principalmente nós que somos espíritas. E com a palavra do irmão Edson, que veio de óleo. Por enquanto eu vim da testa da terra mesmo, viu, gente? Fica bom com a luz, Roberto. Então, vamos lá. Amados irmãos, boa noite. Boa noite. Que a suave paz do nosso divino amigo esteja nos envolver a todos. Como explanou aqui a nossa irmã, né, sobre a questão da cólera, Dona Joana de Ângeles diz o seguinte, que ainda no atual estágio da nossa evolução, ainda é natural que sintamos a raiva. O prejudicial é você permanecer nela. Então, o que já despertou a consciência espírita, ele visita esse estágio e rapidamente sai. Para alguns, para amigos como Chico, como Divaldo, outros que já evoluíram mais, esses nem raiva se permitem mais sentir. Então a cólera não existe. Quanto à questão de vir de óleo, é a minha constelação, tá? Eu quero deixar claro. Os espíritos que vêm de óleo são espíritos esforçados, missionários, vieram travar os embates aqui no mundo físico para dar continuidade a essa bela, mas difícil tarefa que Jesus legou para nós. O nosso irmão, que faria o trabalho da noite de hoje, por força de viagem emergencial de trabalho, está fora da Bahia, e a casa precisa, né, cumprir com o seu papel. E é com alegria que eu venho aqui na nossa casinha falar para os amigos, para os espíritas, para os simpatizantes da doutrina espírita, porque é um recado muito sincero e profundo para este momento que nós estamos vivenciando na Terra. Nos dizemos espíritas por frequentar o banco, a cadeira da casa espírita por largos anos, sempre em busca do benefício que a doutrina e que o mundo espiritual tem a nos oferecer. Mas continuamos sendo ingratos e desertores do convite que o Cristo nos fez. Por lhe dar continuidade à sua obra, para que assim pudéssemos dar a nossa contribuição na construção do reino que ele veio implantar na Terra. E como nós vamos fazer isto? Utilizando da nossa inércia, da nossa preguiça, do nosso egoísmo, da falta de vontade, sim, de trabalhar no bem, na falta de compromisso com a verdadeira obra do bem. Não temos compromisso com a seriedade, com o comprometimento, com a pontualidade que a doutrina espírita nos exige para que nos tornemos seres melhores, mais conscientes, e em assim nos tornando, possamos construir a sociedade do futuro que todos nós almejamos. Como nós vamos construir a Era Nova? Como nós vamos construir a Era da Fraternidade? O reino da fraternidade que Jesus preconizou para nós, se nós não queremos o compromisso com a sua obra. E o que queremos, senão oferir benefícios que ele continua a nos ofertar
por misericórdia e por compaixão, e almejando que em algum momento nós possamos despertar. Então, o que é que nós vamos assistir hoje? Compromisso com a tarefa espírita. Aí eu preciso compreender a tarefa espírita. A missão do Espiritismo na Terra não foi por a pouco só aliviar só a dor daqueles que, desesperados pelas suas próprias invigilâncias, acorrem à casa espírita. O processo é muito maior. Então, nós vimos aqui algo de extraordinário, a união entre essas duas almas que, de forma extraordinária, lutaram para reviver aqui na Terra a missão que Jesus veio implantar entre nós. E aí o nosso nobre companheiro espiritual, Emmanuel, através da santa mediunidade do querido Chico, o nosso saudoso Chico, nos deixa esse recado extraordinário que a gente não quer compreender. A doutrina espírita, na essência, é a universidade de redenção. Então não adianta o meu ego, o meu nariz lá em cima, se eu não me dobrar a esta realidade aqui, a minha, não vai contribuir para a minha transformação, para a minha evolução. É a universidade do Espírito, a redenção de cada um de nós em reconhecermos na realidade o que somos. O que somos. É a partir daí que nós vamos começar a entender. Então, Jesus e a coragem. Para os que não estudam verdadeiramente a obra, o comportamento, a missão de Jesus na Terra, histórica, filosoficamente ou espiritualmente, aqui tem um pequeno trecho. A coragem de Jesus, a sua foi uma vida de constantes desafios. Em luta contínua em favor do bem, jamais deixou de agir corretamente com desassombro. A mensagem de que se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, dele se fez o paradigma da coragem. Nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, com a discriminação de qualquer natureza sobre justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Viu? Porque quando o mancebo vai até ele, bom mestre, diz: eu não sou bom. Bom é o Pai que está nos céus, sou justo. Eu sou justo. Aqui. Ele não tolerou nada disso. Ele não fez o espiritismo, a doutrina de acomodação, de tapinha nas costas, porque é parente, porque é amigo, porque não fez. Com ele era na pureza, na autoridade, na alteridade. Tá? Então, vocês vão encontrar isso, viu, gente? Elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto, que desfrutava de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Ele não tomou partido aqui do sacerdote, nem do samaritano, porque vivia no templo, tinha o staff de religioso. Pelo contrário, ele foi buscar, dentro do princípio de justiça, um samaritano que era considerado herege por aquela crença da época, mas que nas atitudes, nas ações, provou ser muito mais cristão do que aqueles que estavam pregando ali dentro do próprio templo, frequentando o próprio templo na época. Apoiou a mulher, e aqui é uma lição, viu, gente? Para nós que condenamos, que julgamos, que apontamos o dedo, apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular
para torná-lo mensageiro da boa nova na sua ressurreição. Aqui você tem a mulher adúltera e tem Maria de Magdala, duas apedrejadas na época pela hipocrisia da sociedade daquele tempo. Fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Conviveu com as pessoas ditas de má vida. Cadê Cleonildes? Sem receio e contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. Então, o que ele está dizendo? Então, ele realmente buscou conviver com os desprovidos dos bens e valores daquela época, porque ele via ali os injustiçados, os ignorados por uma elite equivocada, demagógica, que se assabancavam dos bens daquela época e buscavam discriminar, relegar a segundo, terceiro plano os menos afortunados da vida. Então Jesus foi buscar todos eles. Sua palavra suave ante os sofredores tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores, dos pusilânimes, os quais nunca temeu. Jesus nunca se acovardou. Em momento algum receou perder a vida, pois que para isso viera. Não negociou favores ou submeteu-se às conveniências. Ou submeteu-se às conveniências humanas. Nunca. Em todo o seu período de atividade, de pregação, humilde não se fez subserviente, afável não se tornou piedra, amigo não se qualificou subalterno. Sempre estoico mantinha a linguagem, a conduta própria para cada ocasião, pessoa, circunstância, sem se afastar do roteiro que estabeleceu. Viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgio, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus e a sua programação. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Tenha coragem de viver o exercício da tarefa. Joana de Ângeles, Espírito da obra Jesus e atualidade. Isso é um tapa para todos nós, na cara de todos nós que queremos viver a tarefa espírita de conveniência, de quando dá, ou simplesmente ir lá oferir os benefícios, porque naquele momento eu estou extremamente precisado. E isso nos remete à contrapartida de quando ele cura os 10 leprosos e só um volta para lhe agradecer e lhe seguir. E ele pergunta: aonde estão os outros 9? Porque eu curei 10. Não foram 10 os curados? Não sei, Senhor. Eu estou aqui. Aquele que retornou seguiu até os seus instantes finais. A doutrina espírita, ela é redentora. Eu vou abrir um parágrafo aqui, me permitam, para que nós possamos entender o que ela nos diz aqui. Ô Cléo, cadê o pedido? O registro? O Espiritismo e Jesus. E aqui Kardec pergunta ao mundo espiritual, na questão 622, Deus deu a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com a missão de vir fazer progredir a humanidade.
O Espiritismo é chamado no mundo a ser o guardião do Evangelho, ou seja, da mensagem de Jesus. A proeza de unir fé e razão. Nem se coloca em questão que, através da terceira revelação, a tese da pluralidade das existências deixou de ser mera especulação de caráter religioso, passando ao domínio da investigação científica, comprovando a imortalidade da alma. Todavia, o maior feito do Espiritismo é o de reavivar o cristianismo em sua primitiva pureza. Uma doutrina sem dogma, sem hierarquia organizada, sem símbolos rituais e, sobretudo, sem nenhum vínculo ou poder temporal. Então, não queira misturar o Espiritismo com qualquer ou demais crenças, nem com as questões políticas do mundo, porque ele não se encaixa. Não desse modelo atual, porque ele veio para corrigir. Conforme escreveu Kardec, o Espiritismo será científico ou não sobreviverá. Ousamos, pois, afirmar que sem Jesus não tem Espiritismo legítimo. Primeiro Jesus, depois Kardec. Então a doutrina espírita não é uma coisa qualquer. Ah, Lídia, Cleo, que dia você vai limpar o centro? Que dia tem palestra? Ah, uma hora dessa eu vou, viu? Eu não tenho vontade. Ah, eu sou trabalhador do centro. Eu quero ser trabalhador. Aí eu vou um dia, vou dois, vou três, vou uma semana, na outra eu não vou mais. Eu tenho um compromisso em qualquer outro lugar. Ah, eu sou médio, viu? Que dia é a sua reunião mediúnica? Quer logo ir para a reunião mediúnica. Eu não estudo, eu não trabalho, eu quero a manifestação dos Espíritos. Você não vai ser médio nunca. Você vai ser simplesmente instrumento de qualquer espírito que vai acessar o seu campo vibratório e fazer de você o que ele bem entender e aonde entender. Porque médium tem compromisso, aprendizado, disciplina, responsabilidade. Então ele coloca tudo isso aqui. Você pode ser amigo de quem quer que seja, mas eu vou ser fiel às bases doutrinárias da doutrina espírita. Viu porque Jesus foi enérgico, estoico, não abriu mão para ninguém. Nem quando a família, as irmãs mandaram o mensageiro correndo, dizer a ele que aquele dileto, irmanado, amigo estava morrendo. Ele se abalou para vir correndo socorrer. Vá e diga que o mal não é de morte. Terminou a tarefa dele, depois ele foi. Sentimento de responsabilidade, compromisso com a tarefa. Eu não vou no centro porque eu vou chover. Hoje não. Eu estou cansado. Não, eu não vou no centro hoje não, porque a mulher está em Calafé, ela quer comer pizza e eu quero ir para o centro. Ela vai ficar sem a pizza dela, porque eu mesmo centro. Sem sobreviver. Quer ir comer uma acarajé? Não, esse final de semana tem compromisso no centro, mas a gente programou uma praia, viu? Eu prefiro no centro para atividade espírita. Sabe por quê? Porque é essa atividade que muitos de nós não estão valorizando, que é o nosso trampolim para a gente subir uma vírgulazinha na nossa evolução espiritual. Foi o que passou Chico, foi o que passou Divaldo, Raul Teixeira, Sueli Caldas, todos os que estão evoluindo nessa jornada. Obrigado, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de servir na indústria JC. Olha que bacana, que alegria, né? Um salto de felicidade. E aqui, olha só, a imagem. Deixa eu dizer alguma coisa. Alegria. Vencemos mais uma etapa. Maravilha, Senhor. Que bacana, maravilhoso. Conseguimos.
Jesus, estou apavorada, não estudei a palestra, eu não sei o que é que eu vou dizer lá. Nossa, esqueci que eu tinha compromisso na casa hoje. Olha, passou quase um ano no centro fazendo tratamento espiritual. Olha a alegria, liberdade, agora estou livre. Um mês depois volta obsidiada de novo, porque a liberdade que ela está entendendo, agora ela está livre, né? Vai voltar. Ela não procurou se enganjar. Olha para isso aqui, coitado. Isso acontece, viu? Isso acontece. O centro espírita é algo interessante. Nós temos os 3 Bs no centro espírita. Tem o que bola, mas não faz nada. Tem o que embola e tem o que rebola para fazer. Então esse fica sobrecarregado. O que aconteceu com Jesus? Ele estava com os outros, que nem para orar com ele no Jardim das Oliveiras conseguiram, porque quando chegaram lá dormiram e deixaram ele sozinho ao ponto de ele perguntar. Nem nesse instante conseguiram orar comigo. É assim, né? Os outros somem. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Toda ocupação útil é trabalho. Tudo que você fizer no bem, que seja útil, é trabalho. Livro dos Espíritos. Finalidade do Espiritismo. A finalidade do Espiritismo é tornar melhor aqueles que o compreendem. Esforcemos-nos por dar o exemplo e mostremos que, para nós, a doutrina não é uma letra morta. E eu fico com aquela colocação de Joana de Ângeles, que é preciso você se espiritizar. E se espiritizar é permitir que a doutrina entre em você. Às vezes eu estou na doutrina, mas a doutrina não está em mim. Tá? Numa palavra, sejamos dignos dos bons espíritos, se quisermos que ele nos assista. O bem é uma couraça contra a qual virão quebrar-se as armas da malevolência. Revista Espírita, julho de 1859. Não é à toa que Kardec deixou isso lá extraordinariamente. É, pois, no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar antes de tudo. Só aquele que dominou suas más inclinações aproveitou realmente o espiritismo e que receberá a sua recompensa. Allan Kardec, Revista Espírita, agosto de 1865. A nossa responsabilidade. Nós temos. O Espiritismo é revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Emmanuel. Religião dos Espíritos. Essa é a religião dos Espíritos. Com Kardec, acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sobre a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. Emmanuel, religião dos Espíritos. Servir como? Seja qual for a profissão em que te situe, vives convidado a enobrecê-la com o selo da tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar um dever para que o hábito de servir se converta em amor. Esse é o convite.
Então, se você quiser evoluir, busque trabalhar para o bem da sua coletividade, seja na doutrina espírita ou aonde você estiver. A doutrina espírita nos convida com precisão, nos oferta um campo de trabalho meritório, porque você vai trabalhar de graça. Você não vai receber salário, dízimo, 10%, prolabore, seja lá o que for. É o seu amor em ação. E isso promove o seu crescimento moral e espiritual, quando você aprende a servir. Essa foi a lição que Jesus deixou para nós. O Filho do Homem veio para servir. Mas servir o quê? A 1, 2 e 3, aqui é o parente, aquele. Não, ele veio para servir do bem à coletividade, dar o exemplo para que aquele sítio conseguisse dar o seu salto qualitativo, como seres espirituais e tudo mais. Cada criatura nasce na crosta terrestre para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se. Rubio, mentor de André Luiz, na obra Libertação. Vamos ir. A liderança com Jesus não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Ele não quer saber sua titularidade, nem coisa nenhuma. Ele quer a sua ação. Não dependeu unicamente da argúcia ou sagacidade. Não é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmo, buscando o semelhante para servir. Emmanuel, na obra do Espírito da Verdade. Veja que eu estou deixando as fontes todinhas aqui, para não dizer que é o pensamento de Edson, que é o dedo de Edson. Não, eu vou ofertando as fontes aonde eu fui buscar. Planejamento espiritual. O que nos diz os Espíritos? Organizamos na espiritualidade turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos, fracassam de todos. Médios e doutrinadores costumam transformar-se em instrumentos inúteis, raro triunfo. Tobias, na obra Os Mensageiros. E há um planejamento. Viu? Tarefas. Os espíritos puros desempenham missões gloriosas. Contudo, embora as imperfeições que ainda nos assinaram, todos temos função pessoal intransferível nas engrenagens do mundo. Não alegues impedimento ao que eu falei, nem deserte da atividade que a vida te reservou. Importa, acima de tudo, fazer bem o que se deve fazer. Viu, Alberto? Eu preciso ter consistência. E por isso, às vezes, deve ser incompreendido, criticado e tal. Eu vou errar por excesso, mas nunca por omissão. Desde que eu abracei a doutrina espírita, que tem muitos anos, jamais tergiversei, jamais me engoli, jamais me intimidei diante de todos os processos que já tentaram engendrar, criar, fazer, falar. Eu estou caminhando e estou apresentando. E sempre busquei dar o meu melhor dentro do conhecimento e das possibilidades que os Espíritos me permitiram adquirir. E não foi me dado de graça. Eu vou buscar. Trabalho voluntário na casa espírita, para além das boas intenções. Então não venha para cá com aquela história de, não, ou você quer servir ou você não quer. Então a gente precisa saber com quem nós podemos contar.
E isso Jesus deixou claro. É melhor você ser assistido a vida inteira, depois você vai se acertar no mundo espiritual, do que você esperar contar com aquela pessoa e nos últimos instantes você não tem ela para contar, porque é uma pessoa que está na boa vontade. E a boa vontade é quando dá. A doutrina espírita, ela exige de nós a vontade. E a vontade, ela é insuperável, porque a vontade move todas as engrenagens do psiquismo humano para que ele atinja certos objetivos. Então aqui, olha que casal lindo, maravilhoso, corredor do centro e tal, beleza, né? E aí? Ué, não foi hoje? Não, hoje eu vou folgar, afinal sou apenas uma voluntária. Ó, o sentimento. A minha visão pequena, terrena. Ser voluntário na obra de Jesus é algo de extraordinário. Aqui, Senhor, estou aqui para te servir. Eu não venho, eu não vou ao centro espírita porque eu deixei de ir no centro espírita porque fulano, eu não vou porque cicrano. Eu venho ao centro espírita porque eu tenho um compromisso com os espíritos. Eles sabem o que passa na minha mente e no meu coração. É uma escola de almas, e aqui tem muitas almas enfermas, doentes, imperfeitas, como eu. Então, eu só não venho quando algo realmente ocorre, que pode me tirar de ir em busca do auxílio, porque quando eu entro aqui sempre, faço uma prece de agradecimento, por seja lá o que for, eu estou entrando em comunhão com o mundo espiritual, e eu acredito que eles estão aqui, estão para nos ajudar, desde que tenhamos esse merecimento. Então, eu venho com vontade, porque o trabalho, a solidariedade e a tolerância se impedem, como colocou Kardec. E aqui nós vamos ver o que é que ele vai dizer. Que você precisa se espiritizar. E espiritizar não é porque eu sou médium e manifesto um espírito, por que não? Manifestar espírito não quer dizer ser espírita, não. Ser espírita é você conhecer, lutar, internalizar e vivenciar os postulados espírita. É isso que vai me fazer um médium espírita, porque a mediunidade existe de todos os tempos, muito antes da doutrina espírita ser codificada por Allan Kardec. Mas foi através da codificação de Kardec, por orientação dos espíritos, que coloca a mediunidade no seu devido lugar, no patamar consciencial, científico, educativo, que nos traz segurança, a ponto dele dizer que a mediunidade verdadeiramente no sentido lato da palavra é a mediunidade vivenciada nos postulados espíritas. Então manifestar espírito não quer dizer que você seja espírita, não. Agora, quando você passar a se adequar, a se nortear através das orientações da doutrina espírita e seguir ali as orientações basilares que ela nos oferece, aí eu estou sendo um médium espírita. Estou sendo um trabalhador espírita. Estou sendo um passista espírita, porque o passe que eu estou aplicando tem base nas orientações do magnetismo, dos estudos práticos magnéticos e a orientação dos espíritos. Como está lá, passe aprendendo com os espíritos. Porque nem isso eles deixaram de fora. Então não tem invencionice, não tem eu acho. Doutrina espírita não tem achismo, tem conhecimento e aplicabilidade. Ele vai dizer, tornar realmente espírita a pessoa que atua na instituição, que vem à casa espírita, para que saia da postura de adepto, passe a de militante e se torne membro, portanto espírita. Assim, desenvolvendo a atividade que acha bela nos outros e de que se beneficia.
aqui é a trilogia. Qualificar. Por que nós estávamos estudando isso aqui segunda-feira? Qualificar. Buscar a qualificação espírita, saber realmente o que é o espiritismo, esforçar-nos para poder adquirir a consciência espírita e, claro, procurar melhorar as qualidades morais, sociais, familiares, funcionais e as de trabalhador da casa espírita. E mais, humanizar. Eu falei aqui segunda-feira e vou repetir, tem gente que não gosta de gente. Então, se você não gosta de gente, você não se humanizou ainda. Foi o que Jesus ensinou. Olha a lição que ele deu. Ele foi buscar em todos aqueles dos excluídos para dizer que aquele era o caminho que você era capaz. Você precisava desenvolver esse sentimento de humanização. Ele não procurou viver no meio da elite. Foi viver no meio dos excluídos, os leprosos, mendigos, obsidiados, prostitutas, para resgatar essas criaturas da abjeção. Espíritos, filhos de Deus, que eles também eram, e como tem muitos hoje. Então, se eu estiver na casa, lógico que às vezes nós temos ainda algumas resistências, mas se você está na casa espírita escolhendo a quem atender, você vai arrumar problema rapidinho. Embora a gente sabe que tem muita gente aí, você podia dizer, não merece nenhum atendimento, mas nós estamos aqui para acolher, para atender, para mostrar o caminho e dar oportunidade para que cada um possa também evoluir. Humanizar a pessoa que se espiritiza, conscientiza-se da doutrina, qualifica-se se não possui sentimento de humanidade, que é a caridade, iluminando o humanitarismo e o humanismo. Se não tem esse ideal de ajudar, de oferecer-se, de despersonalizar-se, no sentido de se libertar do ego dominador para poder dedicar-se, não será possível servir com amor. Pois é. E aí ele vai dizer para nós, a fé, se não tiver obras, é morta em si. Então a doutrina espírita, dentro do seu tríplice aspecto, ela é dinâmica. Ela jamais vai ser uma doutrina de proselitismo, de púlpito. Ela precisa do dinamismo, da interação, do fazer, do acolher, do atender. Então, se eu sou médium, eu estou na sala mediúnica. Se eu sou passista, eu estou na sala de passe. Se eu sei fazer a explanação do Evangelho, eu estou fazendo. Se eu não sei fazer nada disso, eu estou limpando o centro, eu estou arrumando, estou na biblioteca, eu estou arrumando a roupa, eu estou arrumando o alimento. Eu estou fazendo alguma coisa que seja útil perante os olhos do mundo espiritual. Foi isso que ele fez aqui. E muitos de nós estávamos lá. Acredito. A maioria que hoje estão no centro espírita buscando ajuda estavam lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo, responsabilidade. Olha só, a responsabilidade desse espírito que veio abalar todo o sistema perverso, carcomido, vicioso, arbitrário, truculento, aonde o direito da força imperava brutalmente. É nesse meio que ele chega para ajudar a maioria de nós. E nós lhe viramos as costas. É com ele que surge a força do direito, enquanto existia o direito da força. O direito de faça o outro que você gostaria que ele fizesse.
Dê a César o que é de César. Perdoe para você ser perdoado. Divida o pão com seu irmão para que a vida lhe favoreça. E isso ele sustentou a povo. Cada criatura nasce na crosta terrestre para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se. Então eu não posso ir à casa espírita quando dá. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Vai e serve. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Compromisso e responsabilidade com a tarefa espírita do opúsculo Espírito Diverso. Toda atividade edificante reclama entendimento. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo possível. Ainda opúsculo, responsabilidade com a tarefa. As portas da colaboração com o Divino Amor, porém, permanecem constantemente abertas, e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. E depois e levai a palavra divina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Ai. Olha só, Erasto, né? Olha quantos espíritos nobres tem aqui. Recordemos na palavra de Jesus que a casa dividida rui. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Bezerra de Menezes. Extraordinário, né? Mas nós só queremos criar dificuldade na casa espírita. Uma fofoquinha daqui, uma intrigazinha dali, um obstáculo daqui. Porque quando chega, isso aqui não me interessa. Isso aqui não vai levar para lugar nenhum. Vamos trabalhar no bem, vamos esquecer isso aqui? Não, aí a gente começa. Tá? 10 homens unidos por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendam. E aí é onde as sombras fazem a festa, porque enquanto nós tentarmos vivenciar a doutrina sobre os nossos pontos de vista, querer trazer para a casa espírita os pontos de vista pessoais, ao invés de vivenciar as bases doutrinárias que são claríssimas e sólidas, nós vamos estar gerando dificuldades. Solidários seremos união, separados uns dos outros seremos ponto de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes. Demos-nos as mãos e ajudemos-nos. Esqueçamos as opiniões contraditórias, confiando no tempo, que é o grande enxugador de lágrimas e a tudo corrige. Bezerra de Menezes, Livro aos Espíritos, página 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, está aqui a mensagem do Espírito de verdade. Não aguardemos que os instrutores desencarnados retornem ao corpo físico para realizar a tarefa que compete aos homens executar. E é quase isso que está acontecendo.
Os bons espíritos estão descendo a crosta terrestre, lutando, inspirando, criando para que nós tenhamos este mundo de regeneração. E nós, o que estamos fazendo? Qual a contribuição que eu estou dando, sincera e honestamente? Essa é a pergunta. Ainda estamos presos na nossa individualidade, no egocentrismo, na indiferença, na superfície da situação, no ego. E eles estão aí, mandando mensagem, se aproximando. Temos aí na crosta da terra portado mais de 200 mil espíritos bons, esperando e trabalhando momentos, fazendo essa peneirada para que a terra possa dar o seu salto qualitativo e entre cosmogonicamente no cinturão de regeneração. E qual é a nossa contribuição? Nós temos tempo para tudo, dinheiro para tudo, só não temos para trabalhar na boa obra espírita. Francisco Spinelli, Livro aos Espíritos, página 57. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Allan Kardec, aqui. Tá? Então, busque fazer o bem. Não importa, gente. Não espere ser perfeito, não. Porque eles dizem que o verdadeiro espírito é aquele que está lutando com todas as suas imperfeições, mas está trabalhando no bem. Deixe que lhe critique, deixe que fale, deixe que diga, mas faça. A fidelidade é um ideal que exige o sacrifício do idealista. Nós não vamos ser trabalhador espírita sentado no sofá assistindo jornal e novela, ou no sítio, ou na praia, no final de semana, desfilando no shopping. Não, você vai ser espírita ralando aqui. Quinta, sexta, sábado, segunda, ali fazer a palestra, fazer a sopa, distribuir a roupa, na reunião mediúnica. É dessa forma. Trazendo sua contribuição dentro de sua possibilidade. É dessa forma. Joana de Ângelo, Livro aos Espíritos. Doa-te mais e confia, de modo que no certo amanhecer de tua vida possas encontrar o Mestre que te indagará. Isso não vai demorar. Joana de Ângelo. De onde vens, meu filho? Então possa responder em júbilo. Do mundo Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor a ti. Essa é a proposta. Jamais vamos ser espírita cristão sem o esforço, sem a abnegação, sem enfrentar as nossas dificuldades, sem enfrentar os desafios que a vida nos impõe, sem expurgar as nossas mazelas que ainda nos acompanham, que estão aí na retaguarda, enfrentando o acidente, a enfermidade, a crise financeira, às vezes o desemprego, a separação, a perda do parente, mas compreendendo as verdades que a doutrina espírita nos oferta, entendemos que nenhuma dessas situações são acaso na vida de nenhum de nós. E com a fé e a firmeza na doutrina espírita, encontramos a necessária e providencial ajuda e orientação para que possamos trilhar, fazer essa travessia sem muitos traumas, sem desespero,
sem perder a fé em Deus e no trabalho que Jesus fez e continua fazendo para tornar este mundo e cada um de nós seres melhores. Que vibremos pela paz do nosso planeta Terra, nossa casa-mãe, que continua nos acolhendo, nos ofertando todas as possibilidades, para que assim possamos evoluir com ela. Abençoada doutrina espírita, abençoado cristianismo redivivo, está entre nós como mensagem redentora, para que possamos aportar o porto seguro da nossa elevação espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma noite de paz e muita reflexão. Obrigado.